Realmente agradecer a Deus por essa oportunidade e eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória em relação às artes marciais. Quais foram os benefícios que eu consegui tirar das artes marciais e trazer tanto para a minha vida pessoal como profissional em outras áreas da minha vida, né? Então, assim, mas para eu chegar e realmente falar quais foram os benefícios que eu consegui, eu tenho que dizer eu tenho que falar como foi que se iniciou tudo. O meu pai, há muitos anos atrás, quando eu era mais novo, eu não tive a oportunidade de presenciar ele praticando karatê. Mas ele tinha lá, e até hoje tem um retrato dele lá como karateca, né, na foto. E aquilo ali me chamou a atenção. Mas eu nunca fui realmente de ter alguém que me direcionasse logo direto para alguma modalidade de fato. Certo? Meu pai vivia trabalhando, minha mãe também, e eu não tinha uma atenção deles em relação a vou colocar meu filho para fazer algum esporte ou fazer alguma, sei lá, luta, alguma modalidade de fato. Meus pais, eles não tiveram essa atenção em relação a isso. Apesar de meu pai, na época que ele era muito novo, ele ter tido esse direcionamento, né? Nunca cheguei para conversar com ele como foi que ele se colocou nessa situação. Mas já no meu caso, meus pais, eu nunca tive esse direcionamento dos meus pais. Os meus pais nunca me motivaram, meus pais nunca me direcionaram para essa situação, entendeu? Então, assim, na época, no ensino fundamental, eu era um jovem que não tinha muito interesse de estudar. O meu negócio era bagunçar realmente de fato na sala de aula. Eu era o cara que ficava lá atrás, no fundão ali, tirando onda e brincando, tirando a professora do sério. Infelizmente, eu era desse grupinho. Que com o passar do tempo, eu fui vendo que não era uma boa escolha para mim ter me posicionado nesse sentido. E o que acontece? Em sala de aula tinha um colega, né, que ele era praticante de karatê. E eu sofri muito bullying, tanto eu como os outros amigos sofreram muito bullying com ele, porque ele era praticante de uma modalidade ali e ele entendia muito bem, acredito eu que na época ele já participava de campeonato e isso trazia mais segurança para ele em relação a gente que era ali bagunceiro e tudo, mas não sabia se defender e não sabia contra-atacar qualquer situação. E em relação a mim, eu ficava sentido, né? Mas eu queria ser amigo, eu queria sair já daquela situação ali do bagunceiro para tentar me encontrar ali num grupinho de amigos que realmente se destacavam em sala de aula, que conseguia dar bons resultados, que eram pessoas vistas com bons olhos os professores, gestores e etc. Só que com essa minha aproximação eu não era aceito. E por eu não ser aceito, o bullying ele passou a ser cada vez maior. Tanto da parte dos amigos ali, como justamente da parte de, infelizmente, até de gestores que não gostavam, sei lá. E era complicado, porque os bullies eram minha tonalidade de pele, meu cabelo, minha estatura, tudo era piadinha, tudo era coisas que realmente acabavam ali atrasando o desenvolvimento, a capacidade de compreender as coisas. Entendeu? Então, assim, para mim foi um desafio. Eu tentar me aproximar de pessoas. Eu faço o seguinte: um amigo meu, que também sofria bullying na época, em sala de aula, ele acabou me convidando, né, para ir ver uma apresentação de uma dança que era com uma mistura de luta e tal. E eu acabei me interessando e fui com ele. Quando eu chego lá é a capoeira. E aí eu fiquei fantástico com a capoeira, gostei. Acabei me inscrevendo e comecei a praticar capoeira. E com o passar do tempo eu comecei a tentar
me defender, me proteger em sala de aula. Mas não deu certo. Aí é que eu realmente fiquei cada vez mais na época lá que se dizia marcado, né? E mesmo assim eu triste, né? Já tinha me desconectado um pouco dos amigos bagunceiros, já não tava eu não me sentia mais aceito naquele grupo, já não era aceito no meio dos colegas de destaque, então eu fiquei sofrendo sozinho, calado na minha e tal. E aí eu era zoação pra tudo, era zoação com meu nome, era zoação com N coisas e eu ficava só calado, né? E não conseguia render em sala de aula, não conseguia me destacar em sala de aula, não conseguia tirar boas notas. E aquele fardo foi indo. Até que outro amigo meu que também sofria bullying acabou me convidando para ir em outro lugar que também estava tendo ação de luta. E eu fui com ele. Chegando lá, apesar de eu estar ainda praticando capoeira, eu me dei a oportunidade de conhecer outra modalidade, que foi o jiu-jitsu. E aí o jiu-jitsu, ele me pegou de um jeito que a capoeira ela não conseguiu. A capoeira, de fato, ela me ajudou. Isso ele foi diferente. O jiu-jitsu, ele mexeu comigo, que logo em seguida eu me inscrevi no jiu-jitsu e eu parei a capoeira. E o interessante é que quando eu cheguei com meus pais para falar do que eu estava praticando, eu tinha deixado a capoeira e escolhi o jiu-jitsu, eles não aprovaram, né? Me desmotivaram, pediram para eu parar com isso, que isso não era para mim. Eu tinha vergonha de falar para eles o que eu passava em sala de aula. Eu tinha vergonha, né? Então eu ficava calado. E a forma que eu cheguei para falar para eles em relação ao jiu-jitsu foi totalmente diferente da capoeira. Porque a capoeira eu gostava, mas na época todo mundo dizia que a capoeira era uma dança e que não fazia tanto mal assim. Já o Gil não, o Gil tem toda aquela questão de mobilização, aquela questão de uma coisa mais agressiva na época. E aí para eles foi um baque, então eles desaprovavam, falavam que a qualquer momento poderia quebrar o braço, poderia me machucar, que isso não era uma boa ideia para mim, que eu tinha que focar nos estudos e etc. E mesmo não tendo ninguém para me apoiar, mesmo não tendo ninguém para me motivar, e sim só desmotivar, eu permaneci tentando buscar da melhor forma possível. E aí, inconscientemente, isso acabou refletindo em sala de aula, onde os amigos meus vinham tirar onda comigo, tirar brincadeira, e eu saía, não dava tanta importância. E mesmo ainda triste, de cabeça baixa, por não ser aceito num grupo que eu queria ser aceito, eu fui realmente tendo mais compreensão daquilo e fui me distanciando. Aí acaba acontecendo que eu tento focar o máximo que eu posso no giro, consigo me graduar para azul com o tempo. E na época que eu fui ainda competir em um primeiro campeonato na cidade, nesse mesmo dia foi legal, gostei, foi uma experiência em tanto. E quando foi depois do campeonato, no dia seguinte, eu no treino acabei me machucando, me lesionei com um cara bem iniciante e passei um tempo parado. E aí foi onde meus pais vieram e realmente colocaram o fardo muito agressivo em cima de mim, dizer que era, olha, foi o que eu disse, aconteceu e tal, e tal, e tal, e tal. Eu te falei, a gente não tem dinheiro para pagar qualquer problema de saúde teu, qualquer lesão tua. E aí eu fiquei com aquele peso, com aquele medo por conta daquela lesão e parei de fato. O tempo passou, na escola as coisas foram mudando, eu fui tentando ali me posicionar só eu mesmo, focar só em mim. E acaba acontecendo que depois que a minha lesão, ela com o tempo ela vai melhorando, eu busco entrar no boxe. Passo um bom tempo treinando no boxe, mais uma vez meus pais vêm tentar me desmotivar, tentar pedir para eu parar, que aquilo não dava para mim, mesmo assim eu permanecendo, indo, e eu sabia
que as modalidades de fato elas estavam ali de alguma forma me ajudando em sala de aula, ficar mais confiante, mais disciplinado, mais tentando buscar a cabeça, centralizar mais a cabeça e tudo. E acaba acontecendo que eu vou me moldando aos poucos, vou me moldando com a ajuda do boxe, com a ajuda do que eu aprendi em relação ao Gil, mas sempre com aquela vontade de voltar pro Gil, né? Então assim, o tempo passou e hoje eu permaneço tentando buscar evoluir no Gil. Sou ainda faixa azul, né? Sou faixa azul com muito orgulho. Faixa azul com muito orgulho, eu vejo essa faixa, eu vejo que não foi fácil, foi muito difícil, porque enquanto eu tava lutando no tatame ali, com meu colega de treino, eu tava vendo as batalhas que eu passei em sala de aula, as batalhas que eu passei dentro de casa, fora de casa, os desafios que, tipo, as pessoas olhavam pra você não com admiração, mas com desprezo. E eu fui me moldando aos poucos. E eu lembro que depois de um bom tempo, eu tive a oportunidade de chegar para um dos amigos, um dos colegas de sala que eu sofria bullying, que é aquele colega lá do karatê, certo? Que me batia, que eu tentava forçar a barra para entrar no grupo ali. Eu tive a oportunidade de marcar um treino com ele de musculação. E nesse treino de musculação eu tive a oportunidade de esclarecer muitas coisas para ele, de agradecer a ele, porque se realmente eu não tivesse sofrido bullying, se eu não tivesse levado aquelas porradas dele, eu não tinha buscado entrar em nenhuma modalidade. Eu acho que eu tinha permanecido do jeito que eu estava e não me importava muito em relação às modalidades de fato. E tanto foi ele que foi o precursor, foi o meu motivador, ele foi a minha motivação de realmente eu buscar me permanecer nos treinos, buscar evoluir como pessoa. Falei em relação a isso, a gente se entendeu de boa. Hoje a gente é colegas, né? Assim, não tão próximo, mas a gente é colega, a gente se respeita. A gente busca ali treinar, às vezes ainda junto, musculação, quando dá. A gente tem tempo para isso. E é muito bom. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu sou muito grato a Deus por ter essa clareza de que foi necessário passar por tudo que eu passei para eu chegar hoje e dizer para você que você é capaz, que você pode sim criar suas oportunidades, que você pode sim permanecer em coisas que realmente você vê que tem benefícios, que você vai conseguir de benefícios para você. Os meus pais me desmotivavam, não tinha ninguém para me apoiar ali, me motivar, mas eu tirava a energia de dentro de mim mesmo e permanecer de alguma forma, porque eu acreditava que aquilo ali eu ia me moldar de alguma forma. E foi onde eu consegui adquirir disciplina, foi onde eu consegui ser mais determinado, resiliente, onde eu consegui me conectar mais comigo, entende? Então, se você está passando por algum momento difícil, se os seus pais não lhe apoiam, não tem amigos que lhe apoiam, não tem ninguém, acredite em você, acredite até onde você pode ir, porque muitas das vezes a cabeça da gente não enxerga o que a gente já é acostumado a ver. Mas se a gente forçar um pouco a nossa consciência, se a gente realmente focar em algo que tem mais além do que só o que a gente está vendo, e se a gente fazer por merecer e se lançar para uma determinada situação, pode ter certeza que uma hora você vai conseguir, porque eu consegui. Apesar de todos os desafios que eu passei, eu tô na luta, tô buscando melhorar e eu consegui cada vez mais adquirir experiências, ter novas amizades, a compreender aonde esse ambiente dá para mim,
esse outro ambiente não dá pra mim. E tá tudo bem. Eu fico de paz comigo mesmo. Se o A e o B não querem me aceitar, tá tudo bem. Vou seguir a missão aqui e vou pra cima. Então eu quero deixar essa mensagem de motivação pra você. Não desista. Não desista de você. Enquanto muitos querem lhe diminuir, não desista de você. Siga em frente na missão. Eu não tenho visão, eu não sei o que eu faço. Então pare, raciocine e analise bem o que você pode fazer. Às vezes você pode ter a oportunidade de adquirir novas habilidades. Às vezes você pode ser uma pessoa que não nasceu para artes marciais, mas você foi lá, adquiriu experiência, gostou. Às vezes você é uma pessoa que não tem habilidade em música, lhe dá a oportunidade. Às vezes você pode ter uma habilidade em música e não saber. Então você tem que criar a sua oportunidade de ir para cima, entendeu? Então desde pedir sempre a Deus motivação, pedir a Deus compreensão das coisas, clareza das coisas e ir para cima. Porque só você pode fazer a diferença da sua caminhada. A questão não é a forma que você veio, mas a forma como você quer terminar.